Olá, meu nome é Natália de Fátima Castelo de Souza Ricardo, aluna do programa PIBID, que faz residência no Colégio Estadual Prado Júnior. Sou aluna do terceiro período do curso de História da Universidade Veiga de Almeida e hoje irei trabalhar o conteúdo do 9º ano do ensino fundamental. Bom, devido à pandemia, todos os esforços visam buscar uma comunicação mais eficaz com os alunos. Sendo assim, buscamos criar este material com base nas necessidades levantadas. Tenho como professor supervisor Kleber Klaus e professor preceptor Giovanni Codessa. Espero que vocês gostem da aula. O tema da aula de hoje é Rio de Janeiro, a Nova Paris, ou seja, a reforma urbana da cidade do Rio de Janeiro. Bom, esse processo conta com nomes fundamentais que são de 3 pessoas. O presidente vigente da época, o Rodrigues Alves. 2, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira Passos. E 3, o diretor da saúde pública, Oswaldo Cruz. Durante a aula vocês vão entendendo a importância de cada um, mas agora de início vou explicar o porquê desse nome de Rio de Janeiro, a Nova Paris. Esse nome se dá porque o plano de ação, ou seja, o plano de reforma de Pereira Passos, ele visa trazer essa Nova Paris, esse embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, visando a cidade de Paris, ou seja, o foco dessa reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro é Paris. E esse foco é bem específico no processo de reurbanização da cidade de Paris, que ocorre no meio ali do século XIX, por volta do ano de 1853 até o ano de 1870. Então, o nosso processo de urbanização tem como foco esse processo de reurbanização na cidade de Paris. Bom, esse processo ele é financiado pelo governo federal, pelo então presidente da República, Rodrigues Alves, que investe nesse processo de reforma de Pereira Passos. O plano de ação de Pereira Passos, nesse período, conta com 2 visões muito importantes. A primeira visão é o embelezamento, a funcionalidade da cidade e a atração de investimentos e turismo para a cidade do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro foco de Pereira Passos. O segundo foco é a higienização da cidade, que aí entra o diretor de saúde pública, Oswaldo Cruz. É ele quem vai comandar esse bloco da reforma urbana do Rio de Janeiro. Mas voltando para embelezamento, modernização e urbanização da cidade, a gente vai contar com alguns pontos fundamentais e principais desse processo. O primeiro ponto principal é a criação de praças. Sim, esse processo de modernização e urbanização da cidade conta com a criação de praças públicas. Praças que têm monumentos, praças que vão se tornar praças históricas e praças turísticas que vão chamar, de alguma maneira, a atração de algumas pessoas de fora para dentro do Rio de Janeiro. A segunda questão é a criação de avenidas, de ruas pavimentadas. Bom, essa parte, ela tem foco em algumas coisas. Então, a primeira parte desse foco é o seguinte: nesse período, a urbanização, a industrialização no Brasil está sendo muito forte, está chegando, Então, é uma coisa muito importante para o nosso país. Então, a criação de avenidas mostra essa questão, de um país, de uma cidade mais urbana, mais moderna, E também ajuda nesse período de chegada de automóveis. Então, a gente conta com essa questão da urbanização, modernização e chegada de investimentos no país, principalmente o investimento voltado para a industrialização. E isso acaba
modificando a rotina e o funcionamento da cidade, porque a criação de avenidas, a criação de ruas pavimentadas se torna essencial, primeiro, para uma melhor locomoção e também porque a chegada de automóveis no Brasil começa a ser mais frequente, mais pessoas têm essa condição de ter um automóvel. Então, a criação de grandes avenidas, a criação de ruas pavimentadas se torna coerente e necessária para esse processo de urbanização e modernização. A terceira coisa é a criação de espaços públicos que acabam tendo uma arquitetura muito parecida e, assim, por vezes até muito fiel, igual à arquitetura de Paris. Então, nós temos alguns exemplos que estão presentes até hoje na nossa cidade, né, como o Teatro Municipal, o Museu Nacional de Belas Artes e a Biblioteca Nacional. São pontos turísticos, né, querendo ou não, e pontos de encontro, como o Teatro Municipal. O Teatro Municipal é um ponto de encontro fundamental para aquela época, e ele tem arquitetura idêntica ao Teatro de Paris. Bom, nessa situação agora, né, a gente já tem uma visão dessa urbanização chegando, dessa questão. Para vocês terem noção da loucura de Pereira Passos pela cidade de Paris, até pombos ele mandou buscar para trazer para o Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro agradece muito a chegada dos pombos, né? Mas, assim, é a esse nível que o processo de urbanização de Pereira Passos chega aqui no Rio de Janeiro. Então, além da criação de avenidas e melhorias, tá? Também na zona portuária do Rio de Janeiro, né? A zona portuária do Rio de Janeiro ganha uma reforma, se torna uma zona portuária bem mais bonita, né? A Pereira Passos cria a Avenida Central, que é hoje conhecida como Avenida Rio Branco, cria a Avenida Beira-Mar e a Avenida Maracanã, que são avenidas fundamentais até hoje na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, né, é neste período que chega a energia elétrica no Rio de Janeiro. Né? Então, é nesse período que a vida no Rio de Janeiro ganha um outro status, ganha um outro patamar. Né? Então, vem realmente essa modernização, essa urbanização, esse processo de deixar a cidade mais bonita, de deixar a cidade mais moderna. Né? Então, são pontos fundamentais para esse processo de reforma, né? Então, são as praças, as avenidas e os monumentos, né? A construção de monumentos públicos. Como eu disse antes, isso atrai turistas, né? Que a nossa cidade já tinha esse atrativo por conta da sua beleza natural e ganha mais um plus por conta desses novos monumentos, né? Do museu, do teatro, da biblioteca, que acabam se tornando também cartões postais característicos da nossa cidade. Avenidas também, as avenidas eram muito bonitas, eram grandes, pavimentadas, que eram coisas que na época eram realmente de encher os olhos. Bom, nesse período a gente também enfrenta grandes problemas com a saúde pública. É um momento onde as epidemias são muito vigentes, são muito... onde as epidemias são extremamente preocupantes, acontecem com muita frequência. Então, a gente tem aí a febre amarela, a peste bubônica, que são doenças que vinham afligindo a população do Rio de Janeiro. Agora a gente vai para o segundo bloco do processo de urbanização do Rio de Janeiro, que é a higienização da cidade. Bom, a higienização da cidade, galera, ela é um processo muito importante, né? Todo processo de urbanização é importante, mas esse processo de higienização é fundamental. Esse processo de urbanização ele tem dois pontos que eu acho muito, muito fundamental e muito importante. O primeiro ponto é a demolição
dos cortiços, ou as casas de cômodo, né? O que são os cortiços? Vamos lá, vou explicar para vocês entenderem bem como funciona e o porquê deles estarem neste processo de higienização da cidade, tá? Vamos lá. Os cortiços, eles eram grandes casarões, normalmente casarões já bem velhos, bem precários, onde famílias humildes, famílias pobres, se alocavam. Então, assim, era um casarão com 5 cômodos, né? Um banheiro, uma cozinha, e cada cômodo, né? Daqueles 5 cômodos que tinham naquela casa, cada família ocupava. E só tinha um banheiro para as 5 famílias usarem, uma cozinha para as 5 famílias. Isso quando não haviam mais famílias que se alocavam ali também. Então, assim, os cortiços eram realmente locais muito sujos, com nenhum saneamento básico, né? Eles cresciam com muita facilidade na cidade. Chegou a ter mais de 200 cortiços na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, eram coisas que cresciam com uma facilidade muito grande. E os cortiços realmente eram coisas que deixavam a cidade feia, né? E aí, dentro do plano de ação de Pereira Passos, existia essa questão de demolir os cortiços. Bom, o que o Oswaldo Cruz, né, que acaba ficando responsável por essa parte, faz? Ele realmente vai lá e destrói todos os cortiços e não realoca aquelas famílias. Ou seja, aquelas famílias perdem suas casas, perdem os seus lares e ficam na rua. Não são realocadas, não são feitas, assim, nada. As pessoas literalmente perdem tudo porque moravam num local feio, basicamente, né? Assim, poderiam ter sido feitas outras coisas para poder lidar com as questões dos cortiços, né? Ou seja, poderiam ter sido feitos planos de saneamento básico naquelas casas, ou mesmo que quisessem demolir, ter uma realocação para aquelas pessoas, mas foi um processo que não foi pensado, não foi feito. Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas não podiam ficar na rua, né? Não tinha como, porque você literalmente, você tirava ela daquele lugar feio e botava lá na rua. E, gente, a população de rua, né, aumentou muito. Então, o que aconteceu? Naquele período não existiam as favelas, não existiam os morros com moradia, né, como a gente conhece hoje. Então, essas pessoas que não tinham o direito, né, de ter casa, não tinham o direito, pelo poder público não dava esse direito a essas pessoas, né? Então, eles se realocaram nos morros. Um morro muito conhecido, um dos primeiros morros, se eu não me engano, é o primeiro morro, né, a primeira favela, é o Morro da Providência, que é bem próximo ao centro da cidade. Então, as pessoas que perderam suas casas, né, perderam o cortiço, se alocaram nas favelas, se realocaram nos morros. E é daí que surge esse processo de transição do asfalto, né, da terra plana, para o morro. E o segundo processo que foi comandado pelo Oswaldo Cruz é a vacina, ou seja, a vacinação da população, gente, que alegria, que felicidade. A gente sabe que é um processo muito importante, a gente vem vivendo isso agora, né? Só que hoje a situação é feita de uma outra maneira, né? A gente sabe o que é aquilo, a gente tem conhecimento do para que a vacina serve, o que tem naquela vacina, quem são os produtores, tudo que a gente pode saber sobre a vacina, a gente tem acesso, né? Na época não tinha esse acesso, não eram informados os componentes da vacina, não eram informados o porquê da vacina, simplesmente as pessoas chegavam e vacinavam. E assim, pensa, vamos parar para pensar, vamos nos colocar no lugar dessas famílias, dessas pessoas. A pessoa já perdeu a casa, a pessoa já foi despejada literalmente do lugar que ela vivia. E aí chega alguém do poder público e fala que vai te injetar alguma coisa.
imagina isso na cabeça daquelas pessoas que por muitas vezes, assim, na maioria das vezes, eram pessoas que não tinham acesso à educação, que eram pessoas que realmente não tinham uma escolaridade alta, né? Ou por muitas vezes eram completamente analfabetos e não tinham nunca tido acesso à educação. Imagina alguém chegar e falar assim, ó, vou te dar uma vacina. Sem nem o que é vacina, gente. Pelo amor de Deus, o que você vai fazer comigo, né? Então, assim, além disso, os agentes de saúde pública eram acompanhados pela polícia, né? Porque começou a acontecer das pessoas se negarem a tomar a vacina, né? Tipo, não, você não vai me injetar isso, não sei o que é isso. Então, além dos agentes de saúde, iam junto a força policial para realmente obrigar as pessoas a tomarem a vacina. A gente sabe que a vacina é essencial, porém, da maneira que foi feito, causava uma angústia, uma agonia muito grande às pessoas por não saber o que era aquilo. As pessoas achavam que era veneno, que era alguma coisa para matar elas, né? Então, esse processo de vacinação causou muito embate do poder público com a população. Então, o que acontecia era exatamente isso. As pessoas se recusavam a tomar a vacina, se recusavam a serem vacinadas e entravam em conflito com o poder público, né? Então, a revolta da vacina é exatamente isso. É a população se negando a tomar a vacina e entrando em conflito direto com os policiais, né? Foi uma questão bem complicada desse período, mas, infelizmente, ocorreu dessa maneira. E a população praticamente toda foi vacinada, mas precisou desse embate, dessas questões extremamente conflitantes para que isso ocorresse. Bom, é isso, gente. A aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um processo muito, muito importante para nossa cidade. Lembrando, gente, que isso aconteceu enquanto a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Então, assim, o poder público estava todo aglomerado na cidade do Rio de Janeiro, né? Era uma cidade muito importante para o país. Era uma cidade muito visada, né, do lado de fora, né? Então, era uma cidade que tinha uma importância, uma relevância muito grande para os investimentos do país. Era uma cidade que tinha uma grande investida, né? Então, tenham isso sempre em mente, né? O processo de urbanização do Rio de Janeiro foi fundamental para a cidade que a gente tem hoje e fundamental para o processo daquele período, né? Para a organização pública e organização urbana daquele processo, daquele momento que a gente vivia, né? Início de república, todo um processo de identidade e tudo mais, né? Então, o processo de urbanização do Rio de Janeiro é fundamental para a história do Brasil, fundamental para a história do Rio de Janeiro, tá bom? Obrigada por terem assistido até aqui.